Já parou para calcular por alto quantas peças de roupa você tem dentro do armário? E como elas têm sido guardadas ou higienizadas? Será que tá certo? Quantas peças você usou pouquíssimas vezes ou algumas estão com a etiqueta ainda? Sim, isso existe. Parece absurdo, mas a nossa relação com o consumo e cuidados com o que já temos pode melhorar e, consequentemente, causar impacto positivo. E é isso que o Guia do Guarda-Roupa Sustentável ensina. E claro, eu tinha que conversar com a Laura Madalosso, cofundadora da Cora Design, e a Marcela Zambardino, sócia e diretora de impacto da Positiva, a maior marca ecológica de produtos de limpeza e autocuidado do Brasil. Gente, que prazer falar com vocês. Eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje promete, né? Obrigada, Silvia. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Sou a Laura, da Cora Design, uma consultoria para sustentabilidade que tem foco principal em negócios de moda. A gente vai conversar bastante sobre isso, depois eu explico melhor como é que funciona esse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui com a Tchela também. Oi, gente. Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. E na Positiva a gente acredita muito que através de uma produção e um consumo responsável a gente consegue fazer mudanças significativas. Então vamos lá mergulhar nesses temas e no guia juntas. Bom, para começar eu tô super curiosa para saber como que cada uma se envolveu aí com essa questão do universo da moda, do consumo mais consciente. A gente está falando de uma que vem de um escritório de design, a outra que a princípio era material de limpeza, de autocuidado, e aí de repente vocês se juntam para um guia do guarda-roupa sustentável, né? Como é que é isso? Bom, em origem, né, eu fiz faculdade de moda, eu sou estilista, então eu tenho isso no meu DNA faz tempo. E a transição para Positiva, né, isso é uma coisa que pouca gente sabe, foi porque eu me incomodava muito com o sistema todo da produção têxtil, do consumo necessário e muito recorrente. E essa questão da tendência, que tudo fica descartável muito rápido, mexe muito com a autoestima das pessoas, de uma forma que eu já não me identificava mais e não queria trabalhar mais para fomentar isso. Então, isso ainda mora muito dentro de mim. E aí, acabei fazendo essa transição para trabalhar com bens de consumo de necessidade básica, que são produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal que estão no nosso dia a dia e que a gente tanto descarta muitas embalagens, quanto a composição desses produtos, as formulações, elas vão do ralo para baixo, para nossas águas, para a terra, e também contaminam o nosso corpo, né, constantemente, o que acaba gerando, com o tempo, algumas doenças. Então, essa transição acabou sendo bastante orgânica para mim, embora algumas pessoas achem que, né, teve uma transição muito brusca de carreira, mas na verdade foi uma transição por propósito. E aí esse tema das roupas e da lavanderia, ele é muito recorrente, é a categoria que a Positiva mais vende produtos, tem um consumo muito recorrente de lavar roupas, a gente fala muito sobre esse tema, sobre amaciante, sobre outros produtos, e desde 2017 a gente é uma empresa B certificada. E aí, com esse propósito, a gente encontrou a Cora, né, a Laura, a gente se conheceu num evento do Sistema B, que a Cora também é certificada B, né? São empresas que querem ser melhores para o mundo em suas responsabilidades sociais e ambientais. E aí a gente teve a felicidade de se encontrar num evento. Vou deixar a Lau contar um pouquinho mais como é que rolou. Boa, eu amo sempre ouvir um pouquinho o início da Tchela também e relembrar essa história, né? Porque, enfim, o guia a gente lançou no final do ano passado, mas vem de uma construção, é isso, de encontros em diversos momentos. Acho que voltando um pouquinho atrás, a gente se conecta até no nosso passado, assim, as traumatizadas com a moda convencional, né, Tchela? Eu também venho de uma escola de moda tradicional, né? Eu trabalhei com moda a minha vida toda e nesse processo de, inclusive bem dentro de uma lógica de fast fashion, né? Que no passado a gente pouco questionava. Num passado muito recente, infelizmente, a gente pouco questionava.
ter passado por essa experiência deixou marcas, deixou traumas, né? Acho que a gente amadurece muito a partir do conhecimento da cadeia, né, de moda, da rede de fornecimento da moda, a gente tem 100% dela dentro do país, como poucos lugares no mundo. É praticamente impossível não se sensibilizar e não enxergar os desafios que a gente enfrenta, né, como coletivo, falo, né, como setor, como indústria, e isso, óbvio, que reverbera para o pessoal e parte, no meu caso, e no caso da Tchela também, né, mas enfim, partiu de um lugar muito pessoal de desconforto, de falta de engajamento com aquele impacto que a gente toma consciência que gera. E, enfim, e aí cheguei no ponto de, beleza, não vou mais trabalhar com isso, talvez até não consiga mais trabalhar com moda, mas felizmente a gente também entende que a moda e o setor têxtil como um todo tem um poder muito grande justo de inspirar para a transição, para essa mudança para um lugar mais positivo, de impacto mais positivo. Então aí que eu entendi que dava sim para continuar trabalhando com moda, inclusive para acelerar essa mudança, essa transição. E daí que veio a ideia de consultoria, e consultoria que gera impacto positivo por si só também. Então, como a Positiva Empresa B, a gente tem um foco muito especial no trabalho com mulheres, porque a gente está falando de um setor que a mão de obra é praticamente 80% feminina. Então, a consultoria Cora Design chega para solucionar questões individuais e coletivas, trabalhar de forma colaborativa, e no Sistema B, que é uma rede de empresas que colaboram para essa transição, a gente se conectou num grupo de mulheres B, inclusive, né, Tchela? E passou um tempo, né, veio essa vontade de fazer um conteúdo específico focado em falar com as pessoas, porque na nossa atuação, né, diária, a gente está falando de negócio para negócio. E a gente trabalha muito a partir de um objetivo de transição para uma economia circular, né? Hoje a gente vive ainda numa lógica linear de extração, consumo e descarte, sem pensar nos impactos de todas essas etapas. E a economia circular se propõe a oferecer uma alternativa e que a gente entende os impactos de cada uma dessas etapas, da vivência, de um consumo, enfim, da nossa vivência no planeta, e solucionar isso para que a gente enxergue que tudo tem que seguir circulando, não tem um fim, não tem um jogar fora, né? Enfim, né, um dos principais objetivos nosso da Cora é mudança de cultura, mudança de comportamento, então nos demos conta que era super importante criar um conteúdo que falasse com as pessoas, que apresentasse qual é o papel do consumidor ou do cidadão, em linhas gerais, nessa lógica circular. E a gente tem uma responsabilidade, né, como pessoas, como indivíduos, e um papel muito importante. E aí o guia vem para justamente responder isso. A gente constrói esse conteúdo com esse objetivo e juntas, mais do que especial, porque como a Tchela apresentou aqui, Positiva tem tudo a ver com esse objetivo, e o material, né, nos apresenta maneiras de cuidar, enfim. Pois é, antes de eu passar para a minha próxima pergunta, vou só abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho do Sistema B, para quem ainda não conhece, cada vez mais conhecido, mas quem ainda não conhece, tem um episódio aqui no Na Boa só sobre o Sistema B, que a gente entrevistou a turma de Minas, mas que fala pelo Brasil todo e conta um pouquinho do que é essa certificação internacional que valida as boas práticas das empresas, cada vez mais exigentes, são mais de 200, não é isso, meninas? Mais de 200 itens que elas têm que cumprir. Então, elas têm as pontuações, então realmente é muito criterioso, e quem de fato recebe esse selo é porque realmente está conseguindo aplicar aí boas práticas, né, envolvendo o ambiental, o social e de governança. E que quando a gente fala de moda, então, esse assunto é urgente, né, que vocês tocaram num mercado que necessita urgentemente dessa chacoalhada mesmo, né? É uma das indústrias mais poluentes, mas também das mais rentáveis. Mas antes da gente chegar lá na questão da indústria como um todo, que tipo de informação que a gente encontra nesse guia e aonde que vocês buscaram essas informações, né? Porque, como a Laura disse aí, vocês antes trabalhavam ali no B2B, e aí agora vocês criam esse guia para o consumidor final, para
ter uma vida mais duradoura aí as peças, é isso? É isso, perfeito. Ponto de partida do trabalho da Cora é o B2B, como tu falou, negócio para negócio, porém a gente está falando de, né, uma transformação que ela tem que ser coletiva, que ela tem que integrar todo mundo que faz parte do que é viver nesse planeta hoje. Então, sim, as empresas têm uma responsabilidade muito grande, muito maior, com certeza, e por isso é nosso foco, mas a gente também tem que mudar a cultura, como eu falei, né, e sensibilizar as pessoas, influenciar comportamento, para que as pessoas tomem consciência desses impactos e dessa responsabilidade, tanto, né, desses outros atores com quem elas se relacionam, no caso as empresas, mas também da participação delas nesse ecossistema que é o que a gente, né, habita, compartilha aqui. Então, o guia em si, ele vem para ser um guia, um manualzinho de que tu entenda qual que é o teu papel, qual que é a tua responsabilidade, mas principalmente como agir de forma bem didática, como que tu pode agir a partir da tomada de consciência, como que tu pode agir para mudar os teus hábitos e fazer parte, tomar parte nessa transição para a economia circular, que é, né, um lugar de melhor impacto, menor e melhor impacto. A gente estruturou o conteúdo, e daí ela pode comentar também, pois foi um conteúdo co-criado aqui, desde o início de tudo, que é uma tomada de consciência sobre materiais, né, matérias-primas, quais as características das matérias-primas das roupas e por que é importante saber disso, né, porque isso influencia totalmente qual é o impacto que ela vai ter e qual o cuidado que tu vai ter que ter com ela ao longo da vida útil e depois ao final dessa vida útil também. Então, como cuidar, como fazer circular, né, a gente trouxe bastante dicas sobre upcycling, sobre brechó, como encaminhar, enfim, né, em algum dado momento não tenho mais utilidade para essa roupa, aspas, sempre vai ter uma utilidade, né, mas acredito que não tem, então o que eu faço, para onde que eu levo, para além da doação? Ao final, a gente volta ainda para o como escolher melhor, né, que acho que estava também na fala da Tchela, como que a gente pode pensar sobre o consumo, pensar sobre como a gente consome e fazer melhores escolhas, né? Fazer escolhas mais conscientes. Aí passando, obviamente, o nosso foco total aqui, roupas, né? Mas também falamos sobre calçados, falamos sobre acessórios. Enfim, é uma jornada bem completa de dicas que esse conteúdo entrega. E, enfim, a gente fez de forma muito colaborativa, né, Tchela? Tem muitas indicações de soluções que já são ativas hoje, já são iniciativas, sejam de pessoas físicas, sejam de organizações sem fins lucrativos, sejam das próprias empresas também, que facilitam, né, essa tomada de consciência e responsabilidade das pessoas nesse processo. A gente, enfim, fez toda uma pesquisa muito legal do que já tinha, né, de conteúdo nesse sentido. Inclusive, referenciamos os materiais que nos influenciaram nesse conteúdo. Mas acho que é legal citar principalmente a Ana Scaleia, que fez um conteúdo recentemente também nessa temática, mas ela vai muito mais para um lugar mais técnico, para profissionais, né, da moda, de conhecimento de matérias-primas também, e até um trabalho forte com consultoras de estilo, né, que assessoram as pessoas, inclusive, para, né, esse cuidado com as roupas, como é que eu otimizo meu guarda-roupa, né, totalmente relacionado com esse debate aqui. E também a gente trabalhou a partir do material feito pelo British Fashion Council, que é uma organização sem fins lucrativos que também fomenta a moda sustentável na Inglaterra. E daí deu um estalo, assim, nossa, a gente precisa ter algo em português também nesse sentido. E aí chamei a Tchela pra gente co-criar. Então, não é só para o consumidor final, para quem está ali nas lojas, enfim, né, para os clientes. Também para os profissionais que trabalham com a moda, para a indústria também como um todo, ou seja, o guia abordou todos os nichos, né? Com certeza, ele pode ser útil, né? Eu quis fazer um esforço grande de tirar de um território muito técnico esse debate, né? De levar para uma fala muito didática, muito acessível, para que todo mundo consiga aplicar realmente esses conceitos e as dicas que são bem práticas. Mas me conta uma coisa, você estava falando da questão da manutenção de peças, de calçados, ou seja, eu já acredito que aí uma das dicas seja justamente não descartar tão facilmente, né? E aí a gente já bate de frente com esse fast fashion, que eu não sei se eu tô com a impressão de que tá
perdendo força muito devagarinho, mas ainda é um mercado muito potente, né? Ou seja, é um baita desafio. E aí, como é que vocês lidam com isso, né? Com tudo que é atrativo, tudo que envolve o fast fashion? Bom, a cadeia de fast fashion, ela está sofrendo a pressão dos consumidores que já estão mais conscientes e está buscando formas de produzir as suas matérias-primas, desde o algodão, de maneira mais responsável. Acredito que um material como esse que a gente fez, ele colabora muito para aumentar a consciência dos consumidores e gerar essa pressão nesse movimento que a gente quer ver. Eu não acredito que a gente vai consumir menos, né? Esse é um ponto. Assim, acho que o consumo em si, né, o sistema que a gente vive, ele está cada vez mais caminhando para uma compra mais conveniente, mais rápida, menos pensada, né? E com a sensação de que ela é barata, né? Eu te dou frete grátis, eu te dou desconto, eu te dou um cupom, eu te dou... Então, sempre dá essa sensação de oportunidade e, eu comprei uma coisinha ali por um preço tal, né? Você se sente sempre ganhando, né? Então, eu acho muito difícil a gente ir para um caminho de consumir menos. Acho que essa lógica de mentalidade, ela está muito impregnada, assim, na sociedade, nas pessoas que trabalham nas grandes empresas, né? Principalmente nas empresas de fast fashion. E para fazer essa mudança, é uma mudança muito profunda, né? De mentalidade, de comportamento, de estilo de vida. Então, eu acho que a pressão vai ter que ser para consumir melhor, para consumir com mais qualidade. E trabalhar cada vez mais esse tipo de informação. Então, por isso que o guia, como a Lau explicou, ele parte da origem dos materiais, de onde vêm os materiais, para as pessoas começarem a tomar um pouco mais de consciência do que é feito aquilo que você está usando, sabe? E a partir do momento que você escolhe um material que tem uma matéria-prima que tem mais impacto ou que foi produzido de forma mais responsável, socialmente justa, você está colaborando para que isso se potencialize e, principalmente, como essas marcas acompanham muito os resultados no mercado, eles não querem perder mercado de forma nenhuma. Então, eles acompanham que tem busca na internet por esses termos e aí a mudança vai acontecendo. Eu acredito que existe muito mais diálogo hoje dentro dessas empresas, e a Laura, que está perto das empresas que trabalham com fast fashion hoje, sabe falar muito melhor sobre isso. Então, acho que só de ter o diálogo já é interessante, mas acho que falta muita coragem ainda de fazer mudanças necessárias, porque vai impactar o financeiro, né? E aí isso ninguém quer. Escutando você falando, Marcela, você me lembrou de um TEDx, que eu não sei se vocês já viram, da Ana Fernanda Souza, que chama O Consumo Consciente Não Vai Salvar o Mundo, onde ela propõe a gente rever as nossas formas, não só as formas de consumo, mas o consumo em si. Ela fala que só a consciência não é o suficiente, mas eu também tenho as minhas dúvidas, né? Ela faz um convite para que as pessoas consumam menos. Eu também não sei, porque a gente é muito bombardeado, né, diariamente, o tempo todo, e estimulados a consumir. Mas consumir de uma forma melhor, sim, isso é possível, né? Quando a gente pensa aqui na moda. Então, se eu for comprar 3 blusinhas, ou eu vou comprar uma que é mais cara, mas que ela tem uma qualidade melhor, que ela tem uma procedência mais transparente, com práticas que a gente sabe, né, a procedência também. Isso sim faz mais sentido, né? E seria muito isso que o guia também propõe? Acho que estaria alinhado esse discurso. Sim, acho que corroborando aqui com a reflexão que a Tchela fez e que tu trouxe também, Silvia, eu não conheço esse TEDx, mas vou querer assistir. A gente com certeza está plantando a reflexão sobre, né, um consumo melhor e passa pelo lugar da redução do consumo, mas de fato é uma transformação extremamente complexa de acontecer. Também a gente está falando de um país muito desigual, né, como o Brasil, que, claro, né, o debate ele vai além do território, mas como a gente está aqui falando especificamente para Brasil, para as pessoas falando em português, enfim, estamos aqui olhando para esse território, a gente tem que considerar que é um debate extremamente complexo, né? A gente está falando sobre pessoas que às vezes não tiveram acesso e estão acessando agora o consumo de moda através de
enfim, de algumas estratégias que a gente considera questionáveis e não considera positivas, mas, enfim, tem várias camadas nesse debate que precisam entrar em pauta também, mas eu acredito que sim, passa por esse lugar, conforme tu faz a tua jornada de consciência, essa tomada de consciência, ela vai olhar para consumir menos, mas não é uma tarefa fácil. E é isso, a gente não pode colocar na responsabilidade também da pessoa somente, às vezes não é nem algo consciente mesmo, né? Eu tô sendo extremamente exposta a uma série de estímulos cada vez mais sofisticados, né? De incentivar o consumismo, que também isso é outra coisa que a gente pode diferenciar bem aqui nessa conversa, né? Uma coisa é consumir, outra coisa é ser consumista, uma coisa é consumo e outra é consumismo. Então, com certeza o ponto de partida tem que ser: o consumismo é um problema, aí a gente tem que questionar isso, sabe? E o guia vem para ajudar todo mundo nesse sentido. Bom, falando na questão do consumismo, eu gostei dessa reflexão que você levantou, Laura, mas eu fiquei curiosa de saber da Marcela, que é uma das fundadoras da Positiva. A gente está falando da maior marca ecológica de produtos de limpeza e autocuidado do Brasil. O mercado de autocuidado movimenta mais de R$1 trilhão e só vem crescendo, né? Assim como a indústria têxtil. Ou seja, Marcela, você está travando uma luta e tanto num mercado de gigantes, né? Tentando levantar essa bandeira e mostrar que é possível consumir de uma forma diferente. Como que tem sido isso? Silvia, esse mercado ele é gigantesco, tem um monte de marca fazendo produtos incríveis e outros muito específicos, um para cada coisa, tem de tudo que você quiser encontrar, né? O mercado de limpeza que a gente também é outro que mercado aí de trilhões gigantesco, tão quanto, dominado por multinacionais. Então, a gente se enfiou aí num desafio gigante. Temos há 8 anos aqui no Brasil estabelecendo esse diálogo de um consumo de autocuidado e de limpeza mais consciente. A gente sempre usou toda a nossa comunicação para uma conversa mais educativa, gerando reflexão. A gente sempre pensou em engajamento para trazer as pessoas para se sentirem bem por estar consumindo menos e melhor. A nossa estratégia sempre foi essa, de criar comunidade e não de fazer a pessoa se sentir bem por segundos, por estar usando uma coisa que promete fazer um efeito rápido, sabe? A gente promove muito essa mudança de sensação de bem-estar mais profunda, né? E falando assim agora de estratégia do negócio, que eu acho que é o mais curioso, assim, é o que as pessoas querem mais saber, porque fazer um negócio parar em pé dentro desse mercado gigante é muito difícil. A gente começou com marca própria, terceirizando toda a nossa produção, e aí a gente entendeu, depois de uns 3, 4 anos de operação, que o posicionamento de preço que a gente tinha dos produtos, ele era a principal barreira de conhecimento, né, de aquisição de novos clientes. Tem muita gente que quer consumir produtos mais responsáveis, mas o preço se torna um impeditivo. Sensação de que eu estou pagando mais e que é mais caro incomoda muita gente, né? Voltando ainda a toda essa lógica e essa pressão que a gente falou de você ter uma compra de oportunidade, né? Que o sistema vem desenvolvendo. Então, você pagar mais caro para consumir melhor vai muito na contramão e é muito difícil. E não dá para a gente querer lutar contra a corrente em todas as frentes. Então, a gente acabou adquirindo a fábrica de um fornecedor nosso em 2021, que tem licença na Anvisa e toda a regulamentação correta, né, para fabricar produto de limpeza e autocuidado. A gente acabou pegando a carteira dessa fábrica, então a gente fabrica para marcas concorrentes diretas nossas e outras marcas, empresas que queiram criar uma linha, um produto, podem fabricar com a gente. Essa fábrica fica no interior de São Paulo e ali a gente conseguiu internalizar 70% dos nossos produtos hoje da linha. Então, alguns acessórios que são feitos com algodão orgânico ou com rede de pesca reutilizada, a gente continua fazendo com os fornecedores de impacto, né? E o que é produto de alto giro, que são os produtos como sabonete ou lava-roupas, detergente,
multiuso, esses a gente faz já na nossa fábrica. Todos são veganos, com embalagens responsáveis, né, dentro de todos os nossos conceitos, e a gente conseguiu trazer muito mais transparência para o processo. Só que o principal, né, chegando no objetivo, a gente conseguiu melhorar a nossa margem e baixar o preço na ponta. Então, hoje, também 70% do portfólio já está com preço igual a um produto convencional ou 30% mais, que é um preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, a gente vem trabalhando de forma muito intensiva nessa questão de preço para popularizar mais a marca, para poder popularizar mais o consumo consciente, o consumo ecológico, porque a gente acredita que a grande mudança mesmo vai acontecer quando esses produtos forem acessíveis, né? Eu acho importante a gente começar no nicho. Eu não julgo as marcas assim como a gente que começaram, porque é o jeito que dá para fazer. É muito difícil escalar o consumo responsável, né? Você com qualidade, sem espremer alguém na cadeia, você tem que fazer isso aos poucos. Ser grande e praticar o comércio justo e as práticas sociais e ambientais é um desafio muito complexo. Acho que tem um limite de crescimento para isso, mas ainda tem bastante espaço para a gente fazer isso com responsabilidade. E esse movimento tem sido muito incrível para a gente conseguir penetrar nesse mercado de trilhões com um pouco mais de sucesso, né? Mas você mostrar que é possível já é um passo enorme, enorme, porque o que a gente mais escuta é isso. Eu imagino você também, né? Ah, mas não dá para competir. Ah, mas não tem como, né? Quando a gente começa a falar de um produto e de outro, que um tem essas questões mais sustentáveis, é o que a gente sempre escuta, né? Das marcas, das empresas. Ah, mas aí não tem como competir, mas aí a matéria-prima tem o preço X, e você mostra que é possível. Eu sou muito de levantar a bandeira de, se está dentro do seu orçamento, se você tem a possibilidade de fazer essa compra, então compre. Tem que começar por quem tem essa possibilidade, que infelizmente ainda não é acessível para todo mundo, mas quem tem essa condição, que faça, porque vai estar dando escala e possibilitando que isso chegue a cada vez mais pessoas também, né? E aí eu te pergunto para as duas, né? Como é que estão as pessoas em relação a isso? Você está falando que cada vez mais pessoas estão buscando, muita gente quer consumir de uma forma melhor, mas não sabe como. E tem sim uma consciência cada vez maior, né? A gente escuta falar que as pessoas, principalmente então dessa nova geração, né? Que falam de pessoas mais engajadas, mais exigentes. E tem essa questão, por outro lado, aí da balança de produtos mais onerosos. E aí? Como que a gente soluciona essa questão e estimula, de fato, esse consumo? Me vem à cabeça, né, eu te ouvindo falar, se vê ouvindo a Tchela também, volto a conectar com o conteúdo do guia, né? Claro, quando a gente está debatendo aqui o consumo, né, a gente está bebendo desse exemplo incrível que é a Positiva, né, essa trajetória admirável aqui que a Tchela conseguiu esse feito, né, e concordo muito com a questão os bons exemplos são fundamentais para essa nossa transição, para esse estímulo no que diz respeito ao mercado, mas as pessoas também podem aqui pensar com a gente que muitas das mudanças de hábito que estão relacionadas a um consumo mais consciente, ou uma vida mais consciente, mais sustentável, também estão relacionadas a não necessariamente ir atrás somente dessa inovação pela inovação que a gente entende que é inovação, né? Inovação tecnológica, inovação industrial, mas também voltar a práticas que são ancestrais, que são anteriores à lógica mesmo do capital, à lógica do consumo, como a gente vive hoje. Então, quando a gente fala de brechó, quando a gente fala de troca de roupas, quando a gente fala de upcycling, a gente está falando de tecnologias sociais que facilitam o acesso a uma vida mais sustentável também, né? A resposta não é só através do consumo de coisas novas, ainda que eu também corrobore com vocês aqui que a gente tem o poder, com pessoas que podem comprar itens, né, de negócios, a gente tem esse poder e eu acredito que a gente tem que fazer isso de forma consciente de financiar esses novos negócios como a Positiva, quando a gente escolhe comprar delas. Mas eu queria só trazer essa reflexão também, né, porque a gente escuta muito, é muito mais caro sempre, sim, de fato, pode ser mais caro, pode ser mais difícil, porque ainda são soluções, às vezes,
nichadas, às vezes que não tem grande escala, às vezes não conseguem, né? A gente está falando de um país continental, a questão logística também é outro fator muito desafiador aqui para a gente falar em expansão. Então, acho que tem que estar tudo isso na balança, e quanto mais a gente conversa e ocupa espaço, né? Que fico muito grata de estar aqui falando sobre isso também, a gente traz mais pessoas para esse debate. Como você falou da questão do Brasil, né, dessas dimensões continentais, nem tudo que é reciclável é reciclado. Pegando um gancho aí, você estava falando da questão dos produtos, tal, de pagar mais caro, me lembrou, essa semana eu recebi uma amostra grátis de um produto de skincare, lindo, a embalagem linda, mas eu não estou exagerando, deve ter, como é uma amostra grátis, deve ter um dedo do produto ali, no vidrinho. E eu tô falando do vidro, eu tô falando do plástico, tô falando de tudo que envolve ali. A embalagem é linda, mas na hora eu pensei, caramba, tudo isso para um dedinho de produto que eu tô recebendo, né? Só para ter um gostinho. E aí não basta estar ali falando na embalagem, né? Nosso produto é reciclável, a nossa embalagem, tá, ela é reciclável. Mas é muito difícil ela ser reciclada ainda, com toda a logística que a gente tem. Então, realmente, o ideal é vir em embalagens cada vez mais descomplicadas, ou dessas que a gente sabe que em meses aí vai tá sendo decomposta, por exemplo, como papel, ou que a gente vá dar o destino correto, nós mesmos, né? Vamos separar ali no lixo e dar o destino, porque senão ela não vai ter o destino correto. A gente sabe disso, né? E aí eu vejo uma preocupação muito grande das empresas de falar isso. Nossa embalagem é reciclável. Pegando agora o gancho na moda, né? Que fala muito de, o nosso tecido é feito de garrafa PET, ou então do algodão orgânico. A gente tem escutado muito esses discursos, mas ainda é preciso ter muito cuidado. Mas também estão tendo avanços, né? Vocês falaram um pouquinho aí da questão dessa indústria do autocuidado, mas a gente tem visto isso também mudando agora na moda, né? A questão de logística reversa na moda, ela ainda é muito complexa, né? Acho que se você perguntar para 10 pessoas como que elas descartam as roupas delas, elas não sabem o que fazer. Eu acho que a parte das embalagens dos produtos, embora a gente tenha um índice de reciclagem muito baixo, ainda a gente já sabe o que fazer, né? Ainda pelo menos tem os cestos ali indicando como separar. Agora, a questão do resíduo têxtil, ele é muito complexo. No guia, a gente apresenta algumas soluções, mas a gente ainda precisa de alguma fast fashion, alguma grande empresa, um grande grupo que se une para fazer tantas campanhas, fazer uma campanha realmente de retorno desses resíduos, né? Acho que, como consumidores, a gente precisa cobrar mais isso também, essa solução. O melhor lugar para a gente perguntar como descartar uma roupa que a gente não quer mais usar e não tem mais como vender é para a própria fabricante dessa roupa, né? A responsabilidade tem que ser dela de indicar uma solução. Eu acho que, apesar da gente ter uma lei no Brasil, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala que essa responsabilidade ela é compartilhada, eu, como empresa e indústria, gosto sempre de relembrar que a principal responsabilidade é de quem coloca o produto no mercado, né? Não é de quem consome. Então, eu acho que precisa ter mais solução, sim, Silvia. Acho que a gente está muito sem alternativa. As alternativas que existem são maravilhosas, mas elas não têm incentivo. Um caminho maravilhoso seria um desses grandes grupos pegar uma alternativa que já existe, dessas que com muito suor se estabeleceram, e incentivar, colocar dinheiro ali, fazer isso ganhar alcance, sabe, dimensão, para poder, de fato, ser uma solução em vários estados, em várias cidades, ou pelo menos nos grandes centros urbanos, onde o consumo é muito maior, né? Perfeito, Tchela. Até contribuindo com essa reflexão, né? Quando a gente pensa em reciclar embalagens, né? É muito mais fácil de tu saber do que é feito aquele item, a composição dele. Quando a gente fala de tecidos, a gente está falando necessariamente de algumas misturas, que pode ser 100% de uma coisa ou pode ser
várias coisas ali dentro, né? A lógica da reciclabilidade ou da reciclagem parte dessa separação de material por material. E aí na roupa a gente tem muita dificuldade de, primeiro, né, identificar do que é feito e depois como que a gente vai encaminhar para essa reciclagem, né? E como a Tchela falou, hoje a gente não tem ainda uma solução massiva que responda, inclusive pelo volume que a gente gera, né? É uma indústria têxtil gigante que a gente tem aqui e a gente ainda está engatinhando nas soluções. Existem algumas, inclusive, que a gente cita, dessas inovadoras, disruptivas, mas pequenas ainda iniciativas que já existem dentro do país, mas eu concordo 100% que a gente precisa de mais incentivo. De novo, também passa pelo lugar da conscientização, que bato nessa tecla que a gente vem fazendo, mas como o problema é sistêmico, a solução também tem que ser, né? Então tem que envolver o setor privado e o setor público também. A gente está muito perto, mesmo sendo uma temática ultra desafiadora, a gente está falando de empresas que estão aqui se movimentando dentro do setor têxtil, porque afinal, né, pessoas que compõem essas empresas, né? Então, se a gente está aqui debatendo, se a gente, né, tem acesso a inúmeras pesquisas que já, né, confirmam essas mudanças de hábito, ou pelo menos a mudança de intenção, talvez o hábito por falta de conveniência ainda ou falta de acesso eu não consiga transformar totalmente, mas a intenção eu tenho, tá todo mundo observando isso. Seja, sei lá, de fato por consciência, né, porque tem muitas empresas aqui, como a gente sabe, como Tchela é um super exemplo, que fazem por vocação, por propósito. Vão ter aquelas que vão se constranger e vão fazer, ou vão ter aquelas que vão achar conveniente, né? Sem julgamentos aqui, mas sendo super possível essa transição. Tem que acontecer com todo mundo engajado, então eu fico feliz, não importa o motivo no primeiro momento, porque depois na caminhada também acredito que todo mundo passa pelo lugar da consciência e sou das otimistas aqui. Então, sim. Seja no amor ou pela dor, exatamente, né? Vai ter que fazer. Não tem volta. Eu escutando vocês falando, foi inevitável vir na minha cabeça o termo greenwashing, né? Marcela, então, que está muito envolvida nessa questão dos produtos de limpeza e autocuidado, isso é mais um termo mais famoso nesse nicho, né? Mas na moda também tem muito, né? E aí eu pergunto para vocês, quais questões que a gente tem que ficar atenta para não cair nessas pegadinhas, né? Quando a gente escuta lá, por exemplo, igual eu, né? Tô vendo lá na embalagem. Ah, a embalagem reciclável. Isso não é o suficiente. Não adianta me entregar e pronto, ó. Se vira aí para você fazer essa reciclagem, né? Quais questões que a gente tem que ficar aí de olho? O guia traz isso também? Traz essas dicas? No guia, a gente não fala tanto das embalagens e como identificar que uma embalagem é ecológica ou não. A gente vai falar mais das roupas, dos acessórios, e aí esse é até um ponto que eu queria destacar. A gente tem algumas marcas de acessórios que apoiaram o guia, que são super interessantes, assim, que vale muito a pena conhecer, desde como você vender um ouro ou uma prata de alguém, né, da sua família, ou algo que você realmente não vai usar e conseguir colocar isso de novo no mercado e ainda ganhar dinheiro, sabe, com isso. Então, a gente dá vários exemplos ali de como fazer circular, né? Tem um capítulo que é, né, sobre fazer circular. Então, a gente não vai falar tanto de embalagens ali, mas nos conteúdos da Core, da Positiva, no nosso blog, a gente fala muito sobre embalagens, sobre como fugir do greenwashing. Esse é um tema que, infelizmente, atrapalha muito a gente, né? Que está fazendo uma comunicação boa, porque existem algumas técnicas visuais, né? Que elas confundem muito as pessoas. Primeiro, né, vamos com as cores, né? Então, as cores verdes, muita folha, muita coisa assim, eu acho que é um ponto já de atenção, assim, porque as marcas que são realmente ecológicas, elas nem usam muito, sabe, desses artifícios, assim, pode começar a perceber. Claro que a gente quer mostrar do que é feito o produto, mas assim, tenta ir atrás de informações. Isso é um ponto que eu tenho divulgado muito, que é o que a gente traz no guia e é o que a gente traz na comunicação da Positiva. E quando uma marca é transparente, ela te fala com transparência do que é feito o produto, de onde vem aquele produto, onde é fabricado. Essas informações, elas nunca vão estar pequenas, elas vão estar em destaque, porque a marca que faz, ela se orgulha de fazer e ela sabe que isso é um grande diferencial, porque hoje em dia é raro. As pessoas querem esconder informação e colocar os termos grandes que os consumidores estão conseguindo captar mais, sabe? Então, para quem está um pouco mais vigilante,
Eu acho que é importante olhar bastante essas informações, procurar saber quem é a empresa que você está comprando. Acho que aí você já mata uma grande charada ali, porque muita marca hoje em dia está disfarçada, né, como se fosse uma marca pequena, mas ela faz parte de um grande grupo. E aí, ou ela usa um material fingindo que é reciclado ali, com aspecto de impressão de reciclado, mas não é. Então, assim, tenta não ir tanto pela aparência e procura saber quem é aquela marca. E hoje em dia, com a internet, com o Google, você entra no site da marca, você já consegue descobrir quem está por trás, quem são os fundadores daquela marca. Com isso, você já consegue saber se aquilo é coerente ou é só uma estratégia para vender mais. Ficar a dica aqui, o IDEC, né, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele tem um guia também online, só apresentando como identificar greenwashing em embalagens que eles construíram a partir de uma super pesquisa com produtos, se eu não me engano, de limpeza e de beleza, acho que foi o principal foco dessa pesquisa, e aí foi construído a partir desse levantamento esse guia também bem didático. Ele não está em formato PDF, mas ele está em formato digital num site bem interativo, que dá pra gente se munir dessas dicas, desse conhecimento, para tu olhar e identificar de forma fácil, como a gente hoje que está super mergulhada nesse assunto já consegue. Mas acho que em linhas gerais, tudo que está sendo afirmado precisa ser comprovado, né? Então, se não está sendo apresentada essas provas, se não está sendo embasado ali, seja na embalagem, seja no site da empresa, já fica esperto. E pode ser que não seja intencional, pode ser que seja por desconhecimento, algumas práticas do greenwashing também, porque é lamentável, óbvio, né? Você usar a palavra, ou enfim, algum termo, ou alguma expressão, ou botar algum tipo de conteúdo que fique dúbio, que dê essa intenção, mas pode acontecer. Também pode acontecer por falta de entendimento, de repente, de quem fez o desenvolvimento daquela embalagem. A gente está cada vez menos tolerante, né? E o consumidor, de forma geral, cada vez menos tolerante nesse sentido, mas também pode acontecer. Então, eu recomendaria essa leitura. E, de repente, a gente produz um conteúdo sobre isso no futuro, né, Tchela? Estamos conversando também. Outra fonte muito legal, que eu conheci por causa de vocês, porque eu não conhecia, fiquei até com vergonha, porque eu não conhecia o Brasil Eco Fashion Week, e ele já existe há 7 anos, né? Ou seja, é um outro movimento também, que é para a gente ficar de olho, porque a gente já sabe que para aquelas marcas estarem ali, elas também têm todo um posicionamento e práticas aí que saem do que a gente já está acostumado a ver, né? Eventos assim dão uma boa sacudida no mercado, né? E na concorrência também, assim como o Fashion Revolution, que inclusive tem podcast aqui também sobre isso, sobre esse grandíssimo movimento. Tem um podcast aqui no Na Boa que saiu há pouco tempo. E foi por causa dele que eu cheguei até vocês. Olha que curioso, porque eu gravei sobre o Fashion Revolution. Depois, a Lívia, com quem eu gravei, me indicou uma pessoa lá em Belém, lá no Pará, falando do guia, e aí eu descobri que eu caí na designer do guia, né? E ela falou, não, vai lá conversar com a Laura. Eu falei, caramba, eu fui lá para o norte para chegar no sul, mas chegamos e estamos aqui juntas, né? Ou seja, todos esses movimentos contribuem muito, né? Para dar essa chacoalhada. Sim, aproveitar para mandar um beijo para a Luana, então, nossa designer maravilhosa. Esse guia foi construído a diversas mãos, né, que estão representando uma equipe grande, né, Tchela, aqui no guia dá para ver o nome de cada uma envolvida, de vários cantos do país também. Mas sim, o Brasil Eco e Fashion Revolution com certeza dão um corpo. Por exemplo, o Brasil Eco Fashion Week com 7 anos, né? O Fashion Revolution é um movimento internacional, mas que também já tem uma caminhada de longa data dentro do país. Inclusive, né, uma das nações mais engajadas no movimento é o Brasil. Com certeza eles dão corpo e eles mostram o quanto a discussão ela tá aprofundada e a prática também, né? Não só o debate sobre, mas o Brasil Eco Fashion Week mostrando ali como a gente consegue já há 7 anos ter uma semana de moda com inúmeros desfiles, com mercado eco só de marcas do Brasil inteiro, vendendo
seus produtos, apresentando suas soluções, mais do que só vendendo seus produtos, mas mostrando como é possível. E também uma programação de painéis, de bate-papo para, né, conscientização, para aprofundamento dos debates, super consistente também acontecendo. E aí a gente teve a felicidade de contar com tanto o Brasil Eco como Fashion Evolution como apoiadores do guia, né? Acho que isso, enfim, tem tanta coisa para falar, né? O pessoal que fez o guia, mas também as 32 marcas e iniciativas, né, que apoiaram esse guia, elas estão todas listadas no guia. Isso foi muito legal, tá diretamente relacionado com essa, né, com essa tua pergunta, porque a gente partiu de uma iniciativa nossa, né, colaborativa, claro, mas de 2 empresas e em um dado momento, no processo da construção, porque foi extremamente rápido, né, Tchela? A gente pensou, nossa, vamos chamar todas essas marcas e iniciativas que a gente conhece, que estão trabalhando por circularidade, por mais sustentabilidade na moda, para elas fazerem parte dessa construção. E a gente teve, né, uma adesão muito legal de 32 negócios e 32 instituições que estavam contidas no conteúdo, mas também que apoiaram na disseminação, na divulgação, e isso virou, o projeto acabou tomando uma proporção muito maior pela força do coletivo, né? Isso, para mim, é um super indicador de sucesso dessa luta, né, do que a gente defende aqui. Bom, vamos matar a curiosidade de quem está nos escutando então, né? Onde que encontra o guia? Como é que faz para acessar? Com certeza, a gente está super feliz, né, de ter esse espaço aqui para disseminar mais ainda esse guia. O guia é gratuito, ele está disponível para download numa página exclusiva dele, que está disponível no link da bio do Instagram da Cora, @coradesign.co. Na Positiva também é, né, Tchela? Sim, tá no link da bio da Positiva, tá no meu link da bio pessoal também no Instagram. Se vocês procurarem no Google também, né, guia do guarda-roupa sustentável, fica super fácil de encontrar. E aí é só colocar seu nome e seu e-mail e ele baixa gratuito em formato adaptado já para o celular, maravilhoso. Ou seja, super acessível. Super. É esse o objetivo, né? Super acessível. Ele ser muito acessível, circular mesmo esse conteúdo. A gente convida que baixem, que passem adiante, que indiquem. Se quiserem fazer algum tipo de conteúdo usando esse material, tá super aberto para isso, porque é esse o objetivo, que, né, essa informação vá o mais longe possível, as dicas vão o mais longe possível, e eu convido todo mundo a baixar e a devorar esse material. Vou deixar aqui, ó, na descrição desse episódio as referências, né? O link de acesso ao guia. Vou deixar também o perfil da Cora Design, da Positiva, para não ter erro, para todo mundo poder acessar e poder conferir lá as dicas do guia. Agora, quais dicas são essas, gente? Tem 3 aí para adiantar para gente? Vou destacar logo do início, em que a gente apresenta as matérias-primas. A gente fala sobre composição, a diferença entre a matéria-prima natural e a matéria-prima sintética, né? As diferentes composições que a gente vai encontrar. E isso, como acho que até a gente já comentou, mas isso vira uma linha guia também, a gente retorna a esse conteúdo ao longo de todas as etapas, né? Os capítulos do guia, para que você saiba como cuidar, como fazer a manutenção, como fazer o armazenamento desses itens. E eu acho que eu gosto bastante também da etapa que a gente apresenta, até referenciando de novo a Ana Scalea, que já tinha produzido um material complementar ao nosso, em que a gente ensina a como ler as instruções de cuidado das peças de roupa, que são muitos ícones, às vezes não tem o texto, né, associado, e enfim, então a gente desmistifica essa legenda. E a dica que eu vou compartilhar aqui é que, além de várias maneiras de ter cuidado com as roupas, né, por tecido, por tipo de material, enfim, sei lá, como lavar, como secar, como consertar também, tem receitinhas de como fazer um desodorante para as roupas, por exemplo, para você não precisar lavar elas também toda hora. Então, lavar melhor, com produtos melhores, para elas durarem mais, e para cuidar também da água e do nosso planeta, e para não ter alergia também, porque tem muita gente que tem alergia, porque lava roupa com produtos, né, que são alergênicos.
E a gente também dá essa dica de uma receita de desodorante para fazer em casa, que aí você não precisa também lavar toda hora, e isso é muito legal. Eu amei, acho que foi muito boa essa lembrança, Tchela, mas eu deixaria a dica também, não deixem de clicar em cima dos logos das empresas e das instituições que apoiaram o guia, porque cada uma delas também oferece suas soluções e a gente fez questão de deixar o link de site ou de redes sociais de todas, para que todo mundo conheça quem fez parte, quem impulsionou esse material e saiba, enfim, acesse, porque de fato vai desde, como a Tchela falou, né, reciclagem de metais, passando por brechó, passando por marcas de produto pronto mesmo, de roupa, de acessórios, de lingerie, enfim, consultoras de estilo, tem semana de moda, tem revista especializada, é uma diversidade muito grande mesmo de soluções e que tem que ser valorizadas e prestigiadas, que são todas nacionais e muito legais. Ou seja, guia mais do que é necessário, né? E tem que realmente ser compartilhado e rodar e chegar a cada vez mais pessoas. Só tenho a agradecer aí por esse bate-papo, por tanto conteúdo, pelas dicas, pelas informações. Eu espero que a gente tenha aí colaborado com mais e mais pessoas para a gente seguir aí rumo a esse consumo realmente mais sustentável que a gente precisa urgentemente conquistar, né? Só tenho a agradecer, meninas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui, esse papo gostoso. Espero que muitas pessoas baixem o guia e depois comentem com a gente o que acharam. Assim a gente fica mais motivada em criar outros materiais gratuitos como esse para vocês terem cada vez mais informação para consumir melhor. Vamos juntas. Obrigada muito. Fico muito feliz mesmo. Só, assim, queria reforçar as palavras da Tchela e, enfim, agradecer o espaço, a parceria também para levar adiante essa informação. Contem com a gente, escrevam pra gente também, vamos trocar a figurinha, vamos fazer a transição de forma coletiva e colaborativa. Contem com a gente. Obrigada, Silvia. Obrigada, Tchela. O Na Boa é isso. Pessoas, histórias e ideias inspiradoras. Gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. Até o próximo episódio.